Nós vamos tentar fazer hoje uma apresentação sobre os contos de fadas, analisando especificamente a história da Gata Borralheira ou Cinderela. Pode parecer talvez estranho ou infantil que numa organização de estudos de filosofia e religiões comparadas que analisemos um conto de fadas. Mas, na verdade, nós vamos observar através dessa apresentação que os contos de fadas estão muito além da fantasia e de fadas, ou daquela concepção infantil que a gente tem sobre o que seja fadas. Nós vamos perceber que essas histórias de fadas, na verdade, não são para crianças. São contos para adultos. E tem todo um simbolismo arquetípico, todo um significado por detrás destes contos. Então nós vamos fazer algumas observações sobre a história da Cinderela. Mas antes da gente entrar propriamente na história, que nós queremos analisar as etapas transcorridas nessa história, nós vamos falar um pouco sobre o que seja o conto de fadas, o que seja mito, o que é rito e como essas coisas se combinam e quais são os seus objetivos, vamos dizer assim. Então, a primeira pessoa a utilizar a expressão contos de fada foi uma escritora francesa chamada Madame d'Aulnoy. A expressão contos de fada, como nós vemos em tela, vem da expressão francesa conte de fées, né? Madame d'Aulnoy publicou 8 volumes de histórias, de contos, entre 1696 e 1699. Temos aí uma pintura de Marie-Catherine Legumel, né? Baronesa d'Aulnoy. Mas, afinal, o que é mito? Para que serve o mito e o que é mito? Há algumas definições sobre mitologia. A palavra mito significa narrar, contar. E algumas definições são: fábula que relata a história dos deuses, semideuses, heróis da antiguidade pagã. Interpretação primitiva e ingênua do mundo e de sua origem. Tradição que, sob forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. Exposição simbólica de um fato, coisa inacreditável. Enigma, utopia, pessoa ou coisa incompreensível. Nos tempos modernos, quando se diz que uma coisa é mitológica ou é mítica, tem normalmente um sentido pejorativo, o sentido de que aquilo não é real. Mais algumas definições. Mito é uma narrativa de eventos que aconteceram antes da história escrita e de um senso do que está por vir. O mito é o fio que une o passado, o presente e o futuro. Mito é a cola que mantém a coerência da sociedade, é a base da identidade para a comunidade, tribos e nações. O mito preenche o hiato entre as imagens do inconsciente e a linguagem da lógica consciente. Mito é um padrão de crenças que dá significado à vida. O mito capacita indivíduos e sociedade a se adaptarem aos respectivos ambientes com dignidade e valor. Qual que é a importância da mitologia? A importância da mitologia advém do fato de que ela teve origem no mesmo repositório universal e arquetípico de onde saiu a religião. Nós temos muitos psicólogos presentes nessa apresentação. Os psicólogos e a maioria das pessoas que se interessam por assuntos ou literários ou filosóficos ou que acompanham, gostam das ideias de Carl Gustav Jung, estão familiarizados com o termo arquétipo. O Jung trouxe uma série de conhecimentos, categorizou uma série de conhecimentos, aonde ele colocou
O arquétipo apresentou o inconsciente coletivo e inconsciente individual. O homem tem um inconsciente pessoal, individual, e existe um inconsciente coletivo. Determinado tipo de informação está gravada nesse inconsciente coletivo. Então, a base dos contos de fada é esse mesmo repositório de informações arquetípicas, de marcas antigas, né, dos quais saíram a mitologia. Desse repositório universal de informações saíram a mitologia dá origem às religiões institucionalizadas. E muito material que não foi parar nas religiões institucionalizadas deu origem aos contos de fadas. Por isso que quando nós observamos com mais atenção os contos de fadas, nós começamos a perceber que existem informações, que existem dados ali que têm uma ligação direta ou com a religião ou com a mitologia. Por quê? Porque a base é a mesma. Mais algumas observações sobre mitos, né? Repositórios de instrução alegórico que molda o indivíduo em relação ao grupo. Vinculam a moralidade divina com a moralidade social. Ritos e mitos se reforçam mutuamente. Outras definições: mito e ritos não são inseparáveis. Quando se combinam, servem para reforçar-se mutuamente. Mito justifica o rito, sacralizando-o. A missa, por exemplo, é um ritual. A missa é um ritual. Mas para que serve a missa? A missa serve para reatualizar. Para que serve a missa? É um ritual que serve para reatualizar uma informação mitológica acontecida na época de Cristo. Veja, eu não estou dizendo que Jesus ou que o Cristo é um mito no sentido negativo, que é uma utopia que não existiu. Eu estou dizendo que quando se faz um ritual, como a missa, você está repetindo uma coisa que aconteceu há milênios. Você está atualizando aquele mito. Quando o padre apresenta a hóstia e diz que aquilo é o corpo, e apresenta o vinho e diz que aquilo é o sangue, ele está fazendo uma representação simbólica de um fato que ocorreu há milhares de anos atrás. Ele está trazendo para o tempo presente uma coisa de milhares de anos atrás. Né? E isso tem um determinado objetivo: criar uma atmosfera psicológica nos presentes naquele local. Existem, evidentemente, muitos tipos de rituais. Nesse livro que eu recomendaria, chama-se Mitos e Ritos de Iniciação nos Contos de Fadas, de Naomi Paz, tem uma frase, o livro é muito interessante, ele é muito significativo, tem uma frase que diz assim: aquilo que depois do século XIX é denominado literatura infantil não teve como origem essa finalidade. Os antigos ritos de iniciação transpuseram seus significados para o conto maravilhoso, mais tarde chamado de contos de fadas. O que são ritos iniciatórios? São rituais onde determinados fatos são representados, reatualizados, revividos. Alguns desses ritos são ritos de passagem que tentam mostrar simbolicamente as etapas que a alma deve passar, transcorrer. Aqui nós temos uma imagem de um ritual numa tribo africana, e o texto diz assim: a separação do iniciado do seu antigo grupo, quando a pessoa é iniciada, como na maçonaria, na Rosa Cruz, entre os xamãs e em outros lugares, quando a pessoa é iniciada, ela é afastada do seu grupo de convivência normal, levada para uma outra situação que a encaminha a um patamar diferente de vida daquele que ela vivia antes. Ela se torna uma outra pessoa.
Por isso que em muitos desses rituais, simbolicamente a pessoa passa pela morte. Há rituais em que encenam a morte da pessoa. Essa morte é a morte do antigo, sinalizando o nascimento do novo. Bom, a separação do iniciado de seu antigo grupo. Esse rito consiste em separar o iniciado de seu antigo grupo e depois de um período de relativo afastamento, ele é introduzido mais efetivamente num novo grupo. Naqueles rituais de passagens, as meninas se tornam mulheres e passam a fazer parte do grupo das mulheres adultas. Os meninos deixam de ser meninos e se transformam em homens. O processo tem, esses rituais, em geral, tem 3 etapas: separação, afastamento e depois uma reintrodução no grupo, no caso, no grupo dos iniciados ou do grupo dos adultos. 2 livros que eu utilizei para fazer esse trabalho foram esses 2 dicionários de símbolos tradicionais, do Jean Chevalier e do Edouard Cirlot. Esses 2 dicionários são muito interessantes porque quando você está lendo uma história como essa, aparentemente infantil, você topa com determinados elementos que, a não ser que você seja um profundo conhecedor de símbolos e de mitos, você talvez deixe escapar, passar batido determinadas situações. Então, consultando esses manuais de símbolos, você vai perceber certas conexões que antes não estavam visíveis. Nesse trabalho que nós vamos fazer, especificamente agora a gente vai entrar no texto da Cinderela, ele faz parte de um curso sobre o simbolismo dos contos de fadas, que nós preparamos e aplicamos, ainda em Brasília não o fizemos, mas aplicamos em Curitiba, e ele tem mais de 200 slides e dura um final de semana. Então nós vamos analisar apenas o conto da Cinderela. E o conto da Cinderela ou da Gata Borralheira tem 2 versões. Aliás, tem muitas versões, inclusive uma chinesa. Porque essas histórias se repetem, né? O Joseph Campbell diz que só existe uma mitologia. A gente poderia dizer a partir de agora que só existe um conto de fadas. E essas 2 versões, as mais conhecidas no mundo ocidental, são as versões dos irmãos Grimm e as versões de Charles Perrault, né? Sendo a de Perrault a mais antiga. Mas eu vou fazer um cotejamento das 2 versões, porque elas são, de certa forma, complementares. Então, o nome Cinderela vem do italiano, na verdade, né? Que cinder quer dizer cinzas, borralho. E Cinderela é cinder mais ela, né? Que é um prefixo, um sufixo feminino, que foi adaptado do italiano Cenerentola, né? Cenere é cinza em italiano. No Brasil virou Cinderela, né? Ou a Gata Borralheira. Aí nós temos o Cinderela, né? Em francês, e também uma versão inglesa com ilustrações do Gustave Doré, as 2 capas dos livros originais. E vocês vão entender porque essa história não é uma história infantil. Então, Cinderela, eu vou ler trechos da história e vou comentar. Cinderela era filha de um comerciante rico. Todas essas histórias infantis lembram um pouco as histórias do William Shakespeare, em que tudo está em perfeita harmonia e acontece algum fato que muda tudo, né? O reino estava bem, estava tudo certo, lindo, maravilhoso, e acontece um fato que tira toda a harmonia, e esse transtorno, esse desequilíbrio, essa desarmonia tem que ser corrigida. Só que aí existe toda uma etapa para que isso aconteça. Cinderela era filha de um comerciante rico. Aí eu coloquei em parênteses assim, eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto, coloquei um parênteses assim, Deus, interrogação.
Esse comerciante rico, poderoso, que normalmente ou é um rei, um nobre, uma figura celestial, então, Deus. Depois que o seu pai morreu, ou foi afastado, ou adormecido, ou esquecido, o pai da Cinderela morre, no caso, na versão de Perrault. Na versão dos irmãos Grimm, quem morre é a mãe da Cinderela. E ela, então, tem que morar na casa com o seu pai e com a madrasta. Sua madrasta, no caso dos irmãos Grimm, toma conta da casa que era de Cinderela. A madrasta simboliza o quê? Simboliza o aspecto mais material. Simboliza a natureza material. E ela tem 2 filhas. Cinderela, então, passou a viver com sua madrasta malvada, junto de suas 2 filhas, que tinham inveja da beleza de Cinderela e transformaram-na em serviçal. Aí nós temos a representação, né, da Disney, né, que evidentemente é uma representação bem infantil. Os elementos dos contos originais de Grimm e de Perrault não vão aparecer na história da Disney, porque não são elementos que não são infantis. Ali, a pobrezinha Cinderela teve de trabalhar arduamente de manhã à noite, levantando-se antes do amanhecer, carregando água, acendendo o fogo e cozinhando e arrumando tudo. Eu chamo a atenção de que da figura solar, né, luminosa que é a Cinderela. Né? Então, ela trabalha de manhã à noite. Desde a hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe, ela está trabalhando. Então, é uma figura solar. E ela faz 2 coisas importantíssimas, sem as quais uma casa não funciona e pouca coisa funciona. Ela carrega a água e ela acende o fogo. Ora, quem acende o fogo, quem cuida do fogo da casa, do fogo do altar da casa, do fogo para cozinhar e do altar da casa é Vesta, né? A deusa do lar. Então nós vamos começar a perceber elementos, já no início da história, elementos de mitologia explícitos. O pai da Cinderela viaja na versão de Grimm. E antes dele viajar, as 3 filhas pedem coisas a ele. Traga-me alguma coisa de presente. As 2 filhas da madrasta pedem o quê? Vestidos. Uma pede vestidos e a outra pede pérolas e joias. Ou seja, vaidade e cobiça. Uma pede vestidos, a outra pede joias. Vaidade e cobiça. A outra filha pede uma coisa completamente inusitada. Ela pede que o pai traga um galho de uma planta ou de uma árvore que, por acaso, encoste no chapéu dele. O pai atende o pedido das 2 filhas postiças, vamos dizer assim, das filhas da madrasta, que não são suas filhas, vamos dizer assim, naturais, traz joias para uma, vestidos para outra e um ramo de uma árvore que bateu no chapéu dele. E a árvore cujo ramo bateu no chapéu do pai da Cinderela era uma aveleira. Como o meu conhecimento sobre plantas não é tão grande assim, sobre simbologia botânica não é tão grande assim, eu fui lá nos meus dicionários de simbologia. E para descobrir o que simboliza, o que está ligado à aveleira. E descobri umas coisas interessantes. A aveleira é símbolo de fecundidade. Quando uma pessoa nos países nórdicos se casava, ela recebia avelãs de presente. Não se jogava arroz, como se faz nos casamentos modernos. Se jogavam
avelãs, ou davam avelãs de presente. Então, quebrar as avelãs é uma expressão para ato sexual nos países nórdicos. A aveleira está completamente ligado a um simbolismo de união do casamento e de união sexual e de fecundidade. Vejam o presente que a Cinderela pediu para o pai. Além disso, os ramos da aveleira são usados para fazer a rabidomancia, que é aquele tipo de radiestesia que usa uma vareta em forma de V, né, para tentar localizar água. Para tentar localizar água e minerais no solo. Ou seja, é um tipo de árvore que tem por trás de si um simbolismo mágico, aquele simbolismo da varinha de condão. Continuando a história, Cinderela tinha que fazer todos os serviços domésticos e ainda era alvo de deboches e malvadezas. Seu refúgio, o refúgio da Cinderela, era o quarto no sótão da própria casa e seus únicos amigos, os animais da floresta. Seu refúgio era o quarto no sótão de sua própria casa e seus amigos, os animais da floresta. Ora, o refúgio da Cinderela não era subterrâneo, não era inferior, era no alto. E os amigos que ela tinha eram os animais da floresta. Ou seja, ela tinha um contato de harmonia com os animais da floresta. Aí nós lembramos daquela antiga expressão que aparece nos contos de fadas que diz: no tempo que os bichos falavam. Como assim, no tempo que os bichos falavam? Na verdade, não eram os bichos que falavam, eram as pessoas que os entendiam. Por quê? Porque elas estavam em harmonia com a natureza. Estando em harmonia com a natureza, você consegue compreender a natureza, inclusive os animais. Como o homem se afastou da natureza, se encapsulou em casas quadradinhas, em apartamentos, né? Se afastou da natureza e vive de processos que destroem a natureza, eles não entendem mais a linguagem dos bichos. Os bichos não falam mais com os homens. Mas no caso da Cinderela ainda tem uma coisa bem específica que nós vamos mencionar. Bom, um belo dia é anunciado que o rei realizará um baile para que o príncipe escolha sua esposa entre as moças do reino. No convite distribuído a todos os cidadãos havia o aviso de que todas as moças deveriam comparecer ao baile, promovido pelo rei. A madrasta de Cinderela sabia que ela era bonita demais, era a mais bonita da região. Então, disse que ela não poderia ir ao baile porque não tinha um vestido apropriado para a ocasião. Cinderela então costurou um vestido com a ajuda de seus amigos da floresta, passarinhos, ratinhos e esquilos. A ajudaram a fazer vestidos de retalhos, mas muito bonito. Porém, a madrasta não queria que a Cinderela comparecesse ao baile, de forma alguma, pois a sua beleza impediria que o príncipe se interessasse por suas próprias filhas. Sendo assim, ela e as filhas rasgaram o vestido, dizendo que não tinha autorizado a Cinderela a usar os retalhos que estavam no lixo. Fizeram isso de última hora para impedir que a moça tivesse tempo para costurar outro vestido. Na versão dos irmãos Grimm, a madrasta propõe uma prova. Ela joga 2 pratos de lentilha, em 2 ocasiões ela joga 2 pratos de lentilha nas cinzas e diz que se a Cinderela conseguisse separar as lentilhas das cinzas, ela poderia ir ao baile. O que a Cinderela faz? Ela chama os pássaros. Ela conversa com os pássaros. Não só ela tem essa proximidade com a natureza, como ela fala a língua dos pássaros. Mas o que é falar a língua dos pássaros? Né? Nessa ilustração você tem, né, dezenas de pássaros catando as lentilhas e separando as lentilhas das cinzas. Falar a linguagem dos pássaros é falar a linguagem da alma. Quem fala a linguagem dos pássaros? Salomão falava a linguagem dos pássaros.
Apolônio de Tiana falava a linguagem dos pássaros. O Rabino Baal Shem Tov falava a linguagem dos pássaros. Alguns conhecidos dizem que eu tenho mania de coisas esotéricas e que eu faço interpretações, às vezes, forçadas, né? Mas veja, se você pegar um livro de um dicionário de símbolos, ele vai dizer para você que o pássaro é símbolo da alma. E o pássaro é símbolo da alma desde o Egito Antigo. Então, o Oswaldo não inventou isso. Nós temos em tela a alma em cima do sarcófago, né? O Ba, né? Que é um dos princípios da alma do Egito Antigo, em cima do sarcófago, representado como um pássaro com a cabeça humana. Então, quando a pessoa fala a língua dos pássaros, quando se diz que uma pessoa fala a língua dos pássaros, ela fala a linguagem da alma, ela entende a alma, né? Ela entende, ela ouve a linguagem da alma. Nós já falamos em várias ocasiões sobre a história do Siegfried, né? Que depois de tomar banho no sangue do dragão, ele consegue entender o que os pássaros estão falando. Ele entende a linguagem da alma. Um outro aspecto simbólico, né, da Cinderela, né, ou seja, da gata borralheira, é que ela vive próxima do fogo, ou seja, próximo daquilo que fornece calor, luz e aquilo que cozinha, que produz os alimentos, né? E o fogo, né, quando ele é símbolo também, ele é usado também em rituais de purificação e de oferenda aos deuses, né? E as cinzas, né, é o símbolo, vamos dizer assim, final da extinção do ego. Aí nós temos um fakir, né, um sannyasi indiano coberto de cinzas, porque o mundo externo para ele está queimado, não representa mais nada. Curiosamente, na Igreja Católica você tem aí o símbolo, né, o símbolo de marcar o símbolo da cruz com cinzas. A cinza, o fogo, está diretamente ligado à purificação, à depuração, né? Alquimicamente falando, a depuração, a queima daquilo que é impuro para se obter, né, o ouro, né, que simboliza a perfeição, que simboliza o sol, que simboliza a perfeição. Continuando a história, Cinderela tem o seu vestido destruído pela madrasta. A madrasta coloca, na versão de Grimm, coloca as lentilhas nas cinzas para ela separar, num tempo recorde, que humanamente é impossível. Auxiliado, porém, pelas aves, ela consegue fazer isso, mas ainda assim, a madrasta, evidentemente, não cumpre a sua palavra e não permite que ela vá. Na versão de Perrault, Charles Perrault, aparece a fada madrinha, né? E fada tem um significado também de fado, de destino, né? Ou seja, o seu destino não pode ser interrompido, ele tem que ser cumprido. Mas, por outro lado, fada, né, é também, segundo os dicionários, né, de simbologia, símbolo da intuição, né? Eu não sei quem assistiu o filme Malévola, mas quem assistiu o filme Malévola percebe, num determinado momento, né, que o príncipe ambicioso corta as asas da Malévola, que era uma fada, né? Corta as asas. Com o objetivo de obter coisas materiais, ele cortou as asas da intuição. A mesma coisa acontece no filme Labirinto do Fauno, quando a menina desce, né, num mundo subterrâneo, onde está aquele monstro pálido, né, e ela come os doces que ela não deveria comer, e o monstro acorda e devora as fadinhas, ele devora a intuição. Na versão de Perrault, a fada madrinha aparece. Muito triste, Cinderela foi para o seu quarto, no sótão, e ficou na janela olhando para o castelo na colina. Chorou, chorou e rezou muito. De suas orações e lágrimas surgiu sua fada madrinha, a intuição, que confortou a moça e usou de sua mágica, os poderes da intuição, do conhecimento direto, para criar um lindo vestido para Cinderela.
Na versão de Grimm, né, depois do choro e de uma invocação que é feita pela Cinderela debaixo da aveleira, porque aquele ramo que o pai trouxe, ela planta em cima do túmulo da mãe, na versão de Grimm, né? Na versão de Grimm, as aves vêm do céu, o símbolo da alma, a intuição vem do alto e traz o vestido para a Cinderela. Aí é interessante a questão do vestimenta. Para se apresentar para o príncipe, filho do rei, ela tem que ter um vestido especial. No famoso texto gnóstico, o Hino da Pérola do século II, quando o príncipe desce à terra para buscar a pérola que simboliza a sabedoria, ele se desfaz das suas vestes celestiais, das suas vestes gloriosas. E quando ele volta para o reino do Pai, esse príncipe simboliza a alma, evidentemente, que desce aos planos inferiores. É a história do filho pródigo, que desce aos planos inferiores, depois tem que voltar aos planos superiores. Quando ele volta, ele tem que tirar as vestes grosseiras. Quando ele desce, ele tira as vestes celestiais, vai tirando as vestes celestiais e investindo de roupas grosseiras. E quando ele volta, acontece o processo inverso. A mesma coisa acontece com a Cinderela. Para ir até a presença do príncipe, por que para ir até a presença do príncipe ela tem que ter um vestido especial? Ela tem que ter um vestimento especial. Por que ela não pode ir com a roupa limpinha, pobrinha, mais limpinha, né? Ele tem que ser uma roupa especial. Essa roupa especial, na verdade, é uma vestimenta espiritual, né? Ela tem que estar dentro, ela tem que estar imbuída de um princípio superior, que é simbolizado por essa roupa. Na versão do Perrault, também surgem, além do vestido, a fada madrinha traz uma linda carruagem e os amiguinhos das florestas foram transformados em humanos, cocheiros e ajudantes de Cinderela. Essa coisa dos animais se transformarem em humanos, né, dentro da tradição Sufi, tem um poema de Rumi que fala que da passagem do reino mineral, vegetal, animal e humano. Então é um processo, né, evolutivo, é uma progressão evolutiva. Outra coisa que chama atenção na história da Cinderela é essa questão da duplicidade, né? Ela é uma filha de um nobre que está num estado de obscuridade, como a alma, que é uma coisa nobre, que está aprisionada no corpo físico e vive numa obscuridade, um mundo material. Aí nós temos na versão da Disney a fada madrinha, né, compondo aí um vestido. E como nós falamos antes sobre esses princípios espirituais, desses corpos ou princípios espirituais, nós temos aí a imagem da Cinderela e do lado uma imagem pictórica, né, mostrando os vários princípios do homem. Na teosofia, fala-se que o homem é composto por vários elementos. Além do corpo físico, ele tem um corpo emocional, ele tem um princípio mental inferior, um princípio mental superior, a intuição, que é simbolicamente representada nos contos de fadas como as próprias, ou seja, como as fadas, né? E aquilo que é a alma, que é o princípio realmente mais alto, né? que é o Atman, ou alma. Continuando a história da Cinderela, que todo mundo conhece, antes de sua afilhada sair de casa, a fada madrinha deu um aviso que a moça deveria chegar antes da meia-noite, ou toda a magia iria se desfazer aos olhos de todos. Ou seja, ela tinha que voltar antes da meia-noite, que era o ápice, né? A meia-noite é o ápice da escuridão, né? Ela tinha que voltar antes da meia-noite. A madrinha deu a ela uma graça, né? O Ricardo antes falou sobre graça, sobre bênção, deu a ela uma bênção, uma graça. Mas aquilo é uma coisa que tem uma validade por tempo determinado, né? Tudo que você precisa obter realmente tem que ser obtido através de esforço próprio, determinado. Uma graça divina é uma amostra de que existe uma coisa muito além do material, muito além do normal. Mas aquilo não pode resolver todos os seus problemas, não resolve todos os seus problemas.
Cinderela chegou à festa como uma princesa, estava tão bonita que não foi reconhecida, a não ser pela madrasta, que passou a noite inteira dizendo para as filhas que achava conhecer a moça de algum lugar, mas não conseguia dizer de onde. O príncipe, tão logo a viu, convidou-a para dançar. Cinderela e o príncipe dançaram e dançaram a noite inteira, conversaram e riram como duas almas gêmeas. Adiantando a interpretação, essa história é uma história da busca da conjunção. Que desde o início, a Cinderela está buscando a união do yin e do yang, né? Do masculino e do feminino, da alma com a divindade. Porque o que ela pede para o pai é o ramo da aveleira, e recebe é o ramo da aveleira, símbolo do casamento, da fecundidade, da união. A Cinderela e o príncipe dançaram e dançaram a noite inteira, conversaram e riram como duas almas gêmeas, e logo se perceberam feitos um para o outro. Na versão de Grimm, essa versão que eu acabei de ler é a versão de Perrault. A versão de Grimm diz assim: ela é meu par, disse o príncipe. Só que aí se aproxima da meia-noite. Aproximando da meia-noite, o que acontece? Ela tem que ir embora. Quando ela ouve as badaladas, ela sai. Antes que a mágica se desfaça, ela sai. E é o que acontece? Ela perde o sapato na escadaria. Existe todo um simbolismo com relação aos pés e aos sapatos. Tirar e devolver um sapato para uma pessoa na antiguidade era símbolo de direito de propriedade. Se você tirasse e entregasse um sapato para uma pessoa, era símbolo de que aquela pessoa tinha direito de posse àquele lugar. E, evidentemente, o sapato e o pé são duas coisas que se encaixam. Duas coisas que se encaixam lembram outras questões que se encaixam. Então, nós estamos falando de uma história que não é exatamente para criança. Cinderela deixa para trás o sapato. E aí tem o teste. E essa questão do teste é outra demonstração do teste do sapatinho. É outra demonstração de que a história não é para criança. Se você ler a versão de Grimm, né, fica ainda mais grave a história. O príncipe, muito preocupado por não saber o nome da moça ou como poderia reencontrá-la, pegou o pequeno sapatinho e saiu em busca do reino e em outras cidades. Muitas moças disseram ser a dona do sapatinho, mas o pé de nenhuma delas se encaixava no objeto. Quando o príncipe bateu a porta de Cinderela, a madrasta trancou a moça no sótão e deixou apenas que suas filhas, as duas filhas, experimentassem o sapatinho. Apesar de das feiosas se esforçarem, nada do sapatinho de cristal servir. Foi quando um ajudante do príncipe viu que havia uma moça na janela do sótão da casa. Essa é a versão de Perrault. A versão de Grimm é uma versão que jamais a Disney vai mostrar. A versão de Grimm diz assim, que quando as moças, filhas da madrasta, foram experimentar o sapato de cristal, elas lançaram mão de um pequeno subterfúgio, né? Por favor, como se diz naqueles seriados da televisão, não tentem fazer isto em casa. Né? Simplesmente as filhas da madrasta, a primeira que fez o teste pegou a faca e cortou os dedos do pé para que coubesse no sapato. E aí o pé entrou no sapato, sem os dedos, né? Aliás, parece que foi pelo menos o dedão maior do pé, né? Cortou. E aí entrou no sapato, tudo bem. E aí o príncipe pegou, botou a moça no cavalo e foi levando, puxando o cavalo para levar a menina para o palácio. Só que quando ela sai de casa, aqueles pássaros amigos da Cinderela, principalmente dois em especial, duas pombas, né, dois pássaros em especial, do alto de uma árvore, eles cantaram um versinho que o príncipe entendeu. Quer dizer que o príncipe também conhecia a linguagem dos pássaros, porque, sendo filho de um nobre, de um rei, que simboliza a divindade, ele fala também a linguagem da alma,
dos pássaros. O príncipe entendeu. O versinho diz assim: há sangue dentro do sapato, repara bem, um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que te convém. Aí o príncipe olhou e viu que tinha sangue dentro do sapato e volta com a moça. Aí a outra irmã, também filha da madrasta, resolve experimentar o sapato e entrar no sapato também de uma forma antinatural. Na marra, o que ela faz? Corta o calcanhar. De novo, quando ela vai saindo, os pássaros cantam. Há sangue dentro do sapato, repara bem, um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que te convém. Aí então, o príncipe volta com a moça. E eu queria falar rapidamente sobre o simbolismo das facas, né? Como colecionador de facas, queria falar rapidamente sobre o simbolismo da faca. Aí nós temos uma faca feita de aço de damasco, né? Repare o desenho que tem na lâmina. São camadas e camadas de aço dobrada e rebatidas. Uma faca dessa custa alguns milhares de dólares, provavelmente. Então, as facas têm um simbolismo de corte. As lâminas, tipo facas, machados, espadas, têm um simbolismo do discernimento. É aquilo que corta, que separa o que é bom do que é ruim, né? Como as mocinhas não tinham discernimento suficiente, porque o interesse delas era em vestidos e joias, né? Elas invejavam a Cinderela, elas queriam ter o que a Cinderela tinha, mas as joias que a Cinderela tinha eram interiores, eram espirituais. Mas como elas não entendiam isto, porque elas são filhas da madrasta, que simboliza a materialidade, elas têm apego àquilo que é material e elas não têm discernimento. Em vez de usar as facas do discernimento, elas usaram as facas, né, as facas materiais de uma forma equivocada, né? E como elas não se lapidavam interiormente, elas tentaram se lapidar exteriormente, cortando o dedinho e calcanhar. E parece que naturalmente não funcionou. Aí nós temos duas facas tibetanas, né? Uma que é de lâmina larga, que simboliza que é tirar a pele do ego, e a outra que tem serpentes entrelaçadas, um purba, né, que tem serpentes entrelaçadas na ponta de flecha, que tem a ver exatamente com a energia sexual. Na versão de Grimm, a Cinderela perde o sapato, aí tem a versão de que ela perde o sapato de prata e depois um outro sapato é de ouro. E isso nos remete à questão dos ciclos, né? Dos ciclos, que são aquelas medidas de tempo em que existe o tempo, o ciclo de ouro, o ciclo de prata e o ciclo de bronze. Ou seja, aqueles ciclos de tempo por onde a alma passa, aonde a qualidade da vida na Terra vai decaindo, né? Os homens viviam, naquele tempo em que os bichos falavam, era um tempo de ouro, porque o homem vivia em harmonia com a natureza, né? E depois isso vai decaindo até chegar à idade do bronze, e em algumas tradições chega até a idade do ferro. Então se fala que ela tinha um sapato de prata e depois outro de ouro. Finalmente, o príncipe consegue encontrar a Cinderela, que desce do sótão, e ele experimenta o sapatinho e encaixa perfeitamente. E os pombos, né, aqueles pombos dedo duro, né, cantam o seguinte versinho. Eles pousam um em cada ombro da Cinderela. Isso lembra a representação de Odin com os dois corvos que saem viajando pelo mundo e voltam depois para contar para Odin tudo o que acontece, porque Odin fala a língua dos pássaros, né? Ele conversa com as águias, ele fala a língua dos pássaros. Gandalf, no Senhor dos Anéis, tanto no livro quanto no filme, ele fala com as águias, ele fala com os pássaros, ele é um mago, né? Ele domina as forças da natureza. Os pássaros pousam no ombro da Cinderela
e cantam. Não há mais sangue dentro do sapato. Repara bem, um pé pequeno agora é fato. Esta é a noiva que te convém. Né? Aí nós temos a representação de Odin com Hugin e Munin, né? Os dois corvos pousados no ombro. E aí acontece uma coisa no casamento também que, por favor, não contem para as crianças, que é um pouco cruel, vamos dizer assim, e politicamente incorreta, sem dúvida. Cinderela e o príncipe se casaram em uma linda cerimônia e anos depois se tornariam rei e rainha. Famosos pelo bom coração, pelo enorme senso de justiça, Cinderela e o príncipe foram felizes para todo sempre. Né? Ou seja, a alma voltou para o seu reino. Né? O Yin encontrou o Yang. Isso é na versão de Perrault. Na versão de Grimm, acontece o seguinte fato. No casamento, os pombos, aqueles dois pombos que pousaram no ombro da Cinderela, furam os olhos das duas irmãs. Não contem para as crianças, por favor. Né? Isso para mim quer dizer o quê? Isso confirma que as duas irmãs não falavam a linguagem dos pássaros, não ouviam o daimon, né? Aquele daimon, né? Aquele espírito, né? Não aquele demônio, né? Que foi transformado depois, mas aquela vozinha do entrecenho, como diz o Guimarães Rosa, né? Como elas não ouviam a voz do espírito, não ouviam a voz da alma, elas ficaram cegas. Ficaram cegas para realidades espirituais. Os pássaros atacar os olhos das duas mostra, né, que não só elas viam os pássaros apenas como pássaros e não ouviam, não conseguiam escutar o que eles diziam. Por quê? Porque elas viviam afastadas, em desacordo com a natureza. Né? Aí nós temos duas ilustrações, uma do gosto do nosso irmão Edmar, que é versado na alquimia, né? Aparece o rei, a conjunção, né, do rei e da rainha, né? O rei com um símbolo telúrico na mão, que é a serpente, né? E onde está do lado da rainha tem um símbolo alado, né? Que são, parece-me águias, né? Ou filhotes de águias ou de pássaros. Então você tem a junção daquilo que está em cima daquilo com que está embaixo. Na versão hindu fica bastante claro aquilo que é chamado de Shiva e Shakti, a união do masculino e do feminino numa divindade só. Né? É o Shiva Ardhanavari, né? Que é o masculino e o feminino, né? O Deus e a deusa, Shiva e Shakti, unidos numa representação única. Nesse slide nós temos a apresentação dos 7 princípios do homem que eu mencionei, né, cuja unificação, vamos dizer assim, cuja sincronização e unificação é o objetivo final, né, da Cinderela. O casamento, a união sexual ou o casamento nada mais é que o simbolismo, né, da união da alma com a divindade. E essa saudade, esse afastamento, né, é que gera essa busca e as etapas dessa busca em direção a essa união. E quem quiser, que conte outra história. Obrigado.